Olá, Minuto da Extensão estreia na UDESC FM Lages. Conheça os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, o CAV, da UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e a partir de hoje te apresento um novo projeto de extensão do CAV toda quinta-feira às 8 da manhã na 106.9 FM. Nesta estreia do programa, o convidado é o professor Álvaro Mafra. Ele possui graduação em Engenharia Agronômica, mestrado em Solos e Nutrição de Plantas e doutorado em Solos e Nutrição de Plantas. Hoje é professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele tem experiência na área de agronomia, com ênfase em manejo e conservação do solo. Atua, em especial, com os temas nutrientes, adubação, manejo do solo, matéria orgânica e preparo do solo. O projeto sobre o qual nós conversamos é o programa Amigos da Terra. Muito bem-vindo ao programa, professor. Estreia aqui com o senhor. É uma satisfação a gente poder divulgar o trabalho de extensão, projeto Amigos da Terra, e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Olha só, nós temos aqui, na verdade, um programa que é como um guarda-chuva. Ele tem vários subprojetos. Programa Amigos da Terra, do Centro de Ciências Agroveterinárias, desenvolve atividades de extensão voltadas para a comunidade externa. O primeiro é o Troca de Saberes. Nós temos ainda a Feira Orgânica, o Grupo de Agroecologia e Abelhas e Sustentabilidade. Por favor, professor Álvaro, nos detalhe aí todas essas 4 áreas do programa Amigos da Terra. A gente uniu nesse programa, então, 3 ações que já vinham sendo realizadas, né? O Troca de Saberes, a Feira e também o Grupo de Agroecologia. E nesse ano, então, 2024, a gente incluiu Abelhas e Sustentabilidade. Como uma atividade, então, que ocorre também no CAV, e a gente busca, então, levar também à comunidade. Essas ações, o foco é justamente a comunidade e a participação, estimular a participação dos nossos acadêmicos, poder ter essa interação. Bom, professor, vamos, claro, ampliar um pouco mais ainda cada um desses pilares, cada uma dessas ações do programa. Mas antes de nós falarmos de tudo isso, vamos deixar bem claro para os ouvintes o que é, afinal, um projeto de extensão e como ele se organiza. Afinal, o senhor está aqui na estreia do Minuto da Extensão. Um programa de extensão com seus projetos é uma atividade que envolve a comunidade, é voltado a comunidade interna, os acadêmicos, né, os técnicos, os professores e também a comunidade externa. Então, uma interação entre a universidade e a sociedade. A extensão, então, é levar e também ter essa relação de troca de conhecimentos entre o meio acadêmico, aquilo que é produzido na pesquisa, aquilo que a gente ensina nos nossos cursos e também trazer da comunidade as demandas, conhecer os problemas, poder interagir com esses problemas, poder contribuir na solução, e a extensão, então, tem esse papel de ligar o meio acadêmico com a sociedade. Projeto de extensão como uma das maneiras de a comunidade conviver mais de perto com esses conhecimentos que circulam na universidade, não é? Ou seja, para que ele exista, é preciso primeiro que os estudantes envolvidos, claro, os professores antes, mas os estudantes tenham muito claras também as informações adquiridas a partir do ensino desenvolvido junto aos professores, não é? Essas ações junto à comunidade ainda podem ter influência, como o senhor disse, nas pesquisas, podem vir a dar ideia de uma nova pesquisa, ou esses projetos de extensão podem ser um resultado de pesquisas feitas antes. Como é que pode ser esse movimento? A gente vai falar ainda também, né, professor, do tripé. O senhor citou o ensino, a pesquisa, e tratamos aqui a fundo da extensão, mas existe esse tripé e essa troca constante entre esses lugares, né? O conhecimento circula e volta para a universidade. Como é que funciona isso? O bacana da extensão é ver a universidade próxima da sociedade, né? Isso é a missão da universidade, especialmente uma universidade pública.
a gente estar perto da comunidade, a gente ter interação com as entidades próximas e especialmente também dar oportunidade aos nossos estudantes de conhecer um pouco da realidade. A gente aprende a teoria e a extensão, então busca ligar a teoria com a prática e então uma forma que a gente interage, a gente aprende e a gente permite que os estudantes tenham essa vivência. Sim, nós temos aqui que o programa Amigos da Terra, o programa está situado na região do Planalto Catarinense, que tem algumas peculiaridades aí de índice de desenvolvimento humano. O que eu posso dizer em linhas gerais é que a região precisa dessas ações. Por quê, professor? O que tem a ver o índice de desenvolvimento humano da região e a necessidade de projetos como o programa Amigos da Terra? O desenvolvimento humano é o objetivo. Então, a melhoria do desenvolvimento humano, da qualidade de vida, são objetivos do trabalho. Então, quando a gente trabalha pesquisa, quando a gente desenvolve conhecimento, quando a gente aplica esses conhecimentos, a gente está buscando a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento da região. Então, as necessidades que tem aqui na região, a gente conhece especialmente do ponto de vista agrícola. Eu trabalho na área de solos, então a ideia desse trabalho veio da relação que a gente tem com a ciência do solo, que é conhecer a terra e trabalhar essa terra de forma adequada. E o foco, nesse caso, do desenvolvimento é melhorar a agricultura, melhorar a produção, é auxiliar os agricultores nas demandas que tem aqui na região. Então, a gente identifica os tipos de solo, a gente identifica as principais culturas, a gente trabalha com as atividades que são desenvolvidas aqui e busca aprimorar, então, esse trabalho. E com isso a gente aprende, a gente auxilia também no ensino e pode também vai identificar lacunas para o trabalho de pesquisa que a gente desenvolve. Como é que é a inserção desse estudante no curso de agronomia? Como é que ele se insere nesse projeto? Desde quando, a partir do momento em que ele entra no curso? Desde o início do curso, então, são divulgadas as ações dos programas de extensão. Então, a gente passa em sala de aula, coloca cartaz, participa de algumas disciplinas, divulgando o trabalho. A gente tem também um bolsista de extensão que cuida também dessa parte e é um acadêmico, então isso facilita a conversa entre os acadêmicos. E nesse sentido, então, a participação dos estudantes é fomentada, incentivada desde o início. E a gente está com as reformas curriculares nos cursos de graduação e está inserindo, é uma necessidade, a participação das atividades de extensão em 10%. A gente chama isso de curricularização da extensão. Então, é uma nova proposta dentro da formação profissional, né, nas diferentes áreas do conhecimento, e essa curricularização da extensão, ela estimula e valoriza também o desenvolvimento da extensão desde o início do curso da graduação. Né? Então, é uma forma de viabilizar esse trabalho de extensão e inserir também os acadêmicos nessas atividades. É obrigatório conviver com a realidade da comunidade, para que ele possa se formar. E o objetivo, então, dessa exigência é justamente conhecer a realidade, interagir e atuar de forma próxima com a comunidade, com a sociedade. Olha só, nós vamos falar, claro, vou querer saber de resultados dessas ações, desses 4 pilares, mas podemos detalhar um pouco mais cada um deles? Repito para você que está abrindo aí o seu dial, né, conectando conosco agora, estamos na estreia do programa Minuto da Extensão, hoje com o professor Álvaro Mafra e o programa Amigos da Terra. Entre os pilares, nós vamos começar aqui, são 4, nós vamos começar com o Troca de Saberes. Então, Amigos da Terra é uma espécie de projeto guarda-chuva, podemos dizer assim, que abriga esses 4 pontos de ação. Troca de Saberes começou em 2012 com realização de oficinas em escolas, associações e outras entidades na área de educação, saúde e meio ambiente. Quais são os detalhes dessa ação, professor? A ideia desse trabalho de extensão veio da participação que a gente teve na Operação Rondon. A Operação Rondon, na época, logo que eu iniciei aqui na universidade, foi do Ministério da Defesa, como já acontecia há um tempo atrás, depois ela foi retomada. Sim. E a gente foi então para o Pará.
e pôde conhecer a realidade com as comunidades, fez um trabalho então na forma de oficinas, tem toda uma metodologia da Operação Rondon, e a UDESC também tem o Núcleo Extensionista Rondon. Então esse trabalho ligado para a Reitoria de Extensão, ele faz operações aqui no estado, é um projeto bem divulgado e onde tem a participação bastante grande dos nossos estudantes. E a gente buscou, com o Troca de Saberes, fazer essa dinâmica do Projeto Rondon e do Núcleo Extensionista Rondon aqui no nosso entorno, né? Então, o Troca de Saberes usa essa metodologia do Projeto Rondon na forma de oficinas. Então, a gente trabalha esses temas ligados especialmente então à parte agrícola, à parte de meio ambiente, que são próximas aqui ao centro, né? Centro agroveterinário. E dessa forma, então, a gente permite que os estudantes interajam com as entidades, onde, né, a gente cria um roteiro de trabalho, cria um cronograma e um roteiro de trabalho, e na forma de oficinas, então, a gente discute temas importantes que são levantados pela comunidade, e a troca de saberes se dá justamente por essa relação com a comunidade e também pela proximidade da teoria com a prática. A gente vê aquilo que é ensinado, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente tem como formação acadêmica, confrontado com a nossa realidade. Pois eu estou curiosa em saber quais são os principais assuntos, temas, as demandas da comunidade que apareceram já desde 2012, afinal, no Troca de Saberes. Dentro da parte de educação, a gente tem, né, especialmente trabalho com crianças, a gente tem com jovens, a gente tem a formação de adultos também na educação. Então, dependendo do tema, a gente adapta o foco da oficina, também a linguagem, e normalmente ela tem uma atividade prática. Então, por exemplo, dentro da compostagem, que é uma coisa comum nas escolas, né? Aqui, então, a gente tem o trabalho, né, e tem outros projetos de extensão que fazem compostagem. Então, a gente explica de forma rápida o que é a compostagem, depois realiza a oficina. Então, a gente tem a oportunidade, num espaço curto de tempo, de desenvolver uma atividade, aprender sobre ela, ver as dificuldades, ver os benefícios. Então, trabalhar e desenvolver o tema de forma bastante prática. Muito dinâmico. Para quem está escutando, é um termo relativamente comum hoje, mas a compostagem, para quem eventualmente ainda não sabe, o que é, professor? A compostagem é uma forma de aproveitamento de resíduos, especialmente o resíduo orgânico, o lixo, né, o que a gente chama o lixo doméstico, e transformar num adubo. Então, o objetivo é a ciclagem, é usar esse material, aquilo que a gente descarta, que seria um lixo, usar como fertilizante. Ele vai beneficiar a terra, vai, né, criar uma terra melhor, vai produzir mais alimentos. Então, é uma forma de conhecer essa dinâmica de forma prática e também diminuir o problema do lixo, né? Então, a compostagem, assim, é uma demanda muito presente nas escolas e no nosso dia a dia em função disso, né? Por um lado, a gente ter os alimentos, né, poder cultivar os alimentos, mesmo em pequenos espaços e, né, de forma, às vezes, num vaso, a gente pode fazer isso. Também a compostagem a gente pode fazer em pequenos espaços. E, especialmente, então, no ambiente escolar, isso é uma dinâmica bastante importante. A gente discutir a importância do lixo, né, de gerar menos lixo, de não deixar o lixo em local inapropriado e também aproveitar tudo que é possível de forma adequada. Sim, inclusive, em outro momento, no programa que já existe, Minuto da Pesquisa, das terças-feiras, alguém comentou bastante sobre isso, sobre não tratar como lixo, mas como resíduo, porque aí a gente já parece que traz a ideia para a vida, né, com mais facilidade. Exato. Resíduo, você coloca ele para circular. Exatamente, a gente tem que aproveitar tudo que é disponível, né? A sociedade exige isso, o planeta não tem espaço para ter a contaminação, a gente evitar ao máximo isso e poder aproveitar, né? Então, é uma questão de consciência, uma forma de valorizar, então, aquilo que a gente produz,
né, especialmente no caso do alimento. Então a casca ele volta para a terra e depois vai virar alimento de novo. Então as plantas vão absorver esses nutrientes. É uma forma então adequada de proteger o solo, melhorar o solo e evitar o lixo, né, o resíduo, que é um problema bastante grande. E traz um custo, porque a gente acaba pagando, né, a taxa de coleta e depois o beneficiamento, descarte e tudo isso. Exatamente. E não tem fora, né? O planeta é toda uma coisa só. A gente não joga o lixo para sei lá, para o espaço, né? Ele vai ficar no planeta, né? Então que seja da melhor forma possível. Exatamente. Então nesse sentido a gente resgata até a questão da terminologia, né? O Amigos da Terra. Então a gente ter consciência disso, né? Da importância da alimentação saudável, de a gente cultivar os alimentos, de a gente aproveitar os resíduos, de a gente fazer a compostagem. Então, né, nesse sentido, a gente une aquilo que a gente aprende nos campos da agronomia, da ciência do solo, da biologia, com o dia a dia prático. Então, isso é uma característica bastante importante do trabalho de extensão. A gente trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a vivência das pessoas, aquilo que elas têm como dificuldade, aquilo que elas têm como demanda, né, de ter um alimento de melhor qualidade, produzir o seu próprio alimento, né? Então, a extensão ela tem muito essa característica. E é interessante também que o senhor falou sobre a escola. A criança ela tem um poder transformador em casa, não é? Ela leva essa ideia e ela engaja a família, não é verdade? Exatamente. É muito mais fácil a gente ter um retorno em termos de mudança da sociedade iniciando com jovens, com as crianças. Então, né, esse é uma estratégia bem interessante. A gente criar essa consciência, criar a visão em relação às diferentes demandas da sociedade, os problemas que a gente tem. E as crianças, elas são muito criativas, né? Elas percebem rapidamente, elas se conscientizam e isso muda a sociedade. Professor, quem ficou interessado, alguma escola que os dirigentes estejam nos ouvindo, professores aí, que queiram esse tipo de trabalho ali na sua rotina com os estudantes, como é que pode contatar vocês para desenvolver esse trabalho? O que a gente tem assim como a maior forma de interação com o trabalho é primeiro o contato, né, via telefone, via e-mail, que a gente tem na página. A gente tá direcionado ali então a nossa atuação, mas especialmente na forma que a gente tem de visitação. A gente tem aqui no CAV várias visitas de escola, então quando ocorrem essas visitas a gente mostra esses trabalhos, mostra também essas oportunidades e aí a gente agenda. Então, né, seria um retorno, né? Os estudantes vêm conhecer o CAV e a gente vai fazer alguma atividade que seja de interesse da escola. Então, esse é o caminho mais comum e normalmente esse agendamento é pelo telefone, é pelo e-mail. Né? Então, são assim as formas que a gente vê na prática o desenvolvimento das atividades e essa interação com a comunidade. O senhor tem o e-mail, por exemplo, para nos passar? É alvaro.mafra@udesc.br. Olha só, o e-mail do professor aqui junto à universidade. Vou repetir porque é rádio, a gente repete a informação, professor. alvaro.mafra@udesc.br, certo? Para você aí que ficou interessada, é muito tranquilo de fazer esse contato e em breve o grupo visitar a sua escola, a sua empresa, porque não é, professor? Quais são, além das escolas, quais são as outras entidades, outros lugares que vocês também já visitaram? A gente faz esse trabalho também das oficinas em associações de moradores, em empresas. Então a gente pode agendar, pode combinar e pode também adaptar a oficina conforme a demanda do local. Então, se for uma empresa, a gente vai buscar trabalhar com o público em relação à idade, em relação ao tipo de trabalho que é desenvolvido. Então, é perfeitamente ajustado conforme a demanda. E várias entidades têm sido parceiras e a gente busca também ampliar esse trabalho com outras entidades.
o senhor tem algum dado, mesmo que seja geral, assim, desde 2012, quantas pessoas já foram envolvidas no Troca de Saberes? Quantas pessoas puderam desfrutar aí desses ensinamentos? Foram muitas, centenas, com certeza, milhares. Sim, milhares. A gente não tem, assim, de cabeça o valor, né? A gente tem os relatórios, então a cada 2 anos a gente renova o projeto, faz os relatórios, então teria que organizar esses dados e até uma forma interessante a quantificação, porque a gente tem essa necessidade de mostrar o trabalho da universidade, então a gente está pensando aqui no CAV também, assim como uma atividade de relação com a comunidade, que é tipo um balanço social, né? O que é feito em relação à comunidade? Quantas pessoas são atingidas, né? Quais são os públicos envolvidos? Então, eu acho que essa pergunta já traz uma tarefa importante para o projeto, para outros projetos, que é justamente quantificar e registrar esses atendimentos, essas relações. Então, isso valoriza muito o trabalho e fica também fácil de a gente depois, né, de um tempo, dizer, foram tantas pessoas atendidas, tantas comunidades, tantas entidades. Então, bacana a sugestão de, né, a gente ter esse valor quantificado. A gente faz isso na forma de relatório, mas acaba muitas vezes sendo um compromisso administrativo do projeto, né, uma atividade burocrática, mas né, ter essa informação fácil e divulgar também essa informação é uma demanda bem interessante. Dá corpo, valoriza mais de uma década aí de trabalho intenso. Exatamente. A gente tem esses valores, se a gente for ver na página da Pró-Reitoria de Extensão, eu comentei do projeto do Núcleo Extensionista, lá são milhares de pessoas no estado, nas operações do projeto Rondon da UDESC. Então, né, esse dado está lá, e, né, é importante, é uma das principais atividades de extensão e já é quantificado e o pessoal reconhece, então, como um projeto super importante. O professor comentou sobre o Troca de Saberes, nos trouxe aqui mais detalhes do Troca de Saberes. Tem ainda 3 pilares, a feira orgânica, que iniciou mais tarde, um pouco mais, em 2016, ocorre todas as quartas-feiras pela manhã, aqui no CAV, com oferta aí de produtos orgânicos que vêm da agricultura familiar. A feira aproxima, então, consumidores e produtores e permite acesso a alimentos saudáveis. Como é que é o envolvimento do curso da UDESC, do curso de agronomia, na feira orgânica, professor? A feira orgânica, então, é um espaço de aprendizado, né? Além de ter a oferta de produtos aqui da região, dos agricultores familiares e da produção orgânica, é um espaço de aprendizado. Então, a gente pode ver ao longo do tempo quais são os principais produtos, como é que é essa relação entre produtor e consumidor, quais as dificuldades de produzir os alimentos orgânicos, quais os benefícios desses alimentos orgânicos, como é que aproveita esses alimentos, né? Como é que faz os produtos também regionais. Isso é um ponto bem importante do projeto, conhecer aqueles que são típicos aqui da região, e ao longo do tempo aqui a região ela tem um clima bastante distinto, né? Então a gente está agora no verão, mas, né, no inverno a gente tem o frio, a gente tem então toda uma dinâmica que envolve um calendário de cultivo, e também a gente está às vezes muito mal acostumado de se alimentar dos mesmos produtos durante todo o ano. Então, na feira, a gente vê que a natureza não é assim. Ela tem o inverno, ela tem o verão, ela tem o frio, tem o calor, tem a época seca. Então, tudo isso é um laboratório vivo, né? O espaço da feira é um local onde a gente permite conhecer essa dinâmica da produção de alimentos, também do consumo e o aproveitamento dos alimentos, com o conhecimento de quem produz, né? Então, isso é bastante importante. Não tem intermediário, é direto, né, aquele que está produzindo, que está lá na terra, que está cultivando, com aquele que vai levar para sua casa, que vai consumir. Muito interessante, é a oportunidade. Então, para quem pensa assim, o produto orgânico é muito caro, é muito inacessível, será que é orgânico mesmo? Aqui vai encontrar o produto orgânico de verdade. Um dos cuidados que a gente tem nesse projeto, e uma das orientações que a gente tem no projeto, é justamente seguir
os padrões da produção orgânica. Então, a produção orgânica no Brasil ela é certificada pelo Ministério da Agricultura. A gente confere, então, se o produtor, se o feirante, no caso, ele tem esse certificado. E um dos documentos necessários para ingressar no projeto, na feira, é justamente então a certificação. Isso garante que o produto não vai ter agrotóxico e que ele segue então esse padrão de produção. Para quem ficou curioso como eu, que quero frequentar a feira, como é que faz, professor, para ter acesso à feirinha, para quem eventualmente ainda não conhece? Nas quartas de manhã, o espaço é bem na entrada do CAV, à direita, na Associação dos Técnicos. É um espaço já bem conhecido, é visível da Avenida Camões. Então, é um local que foi adaptado, então tem as bancadas, é tipo uma feirinha mesmo, tem as bancadas, tá coberto, a gente vai melhorar um pouco a estrutura também, especialmente a gente comentou aqui do inverno, quando tem aquele vento bastante frio, a gente quer colocar as cortinas, quer também criar um ambiente bastante agradável, onde a gente possa ir lá conversar sobre o alimento, ter esse contato, essa ligação entre o consumidor e o produtor. A feira ela tem um diferencial que é o produto de época, então ele é mais saudável porque ele se desenvolve dentro da normalidade de cultivo, da fisiologia da planta. Então, uma planta que não é forçada a produzir, que ela se desenvolve de forma adequada para aquela condição de tempo, de clima, vai gerar um produto mais saudável. Quando ela é forçada, muitas vezes vai precisar de tratamento, e aí acaba gerando os problemas que a gente vê no tipo de alimentação que a gente tem uniforme. Então, a proposta da feira é justamente valorizar a sazonalidade, que é as diferentes épocas dos produtos, e também ter o produto fresco. Normalmente, o feirante ele colhe na tarde anterior e na manhã seguinte ele está aqui na feira. Então, a qualidade também é relacionada a isso, você ter a disponibilidade do produto fresco. Não vai estar murcho, não vai ter aquele sofrimento, aquele desgaste, aquele empobrecimento da qualidade, o apodrecimento, a perda muito grande, que ocorre na prateleira e também, especialmente no transporte. A gente tem alimentos que têm uma quilometragem muito grande, às vezes são produzidos até aqui na região, mas vão para o Ceasa, vão para São Paulo, depois voltam. Então, tudo isso acarreta em perda de qualidade, também deprecia o produto e afeta também o preço. Então, você falou do preço do produto orgânico. Dos princípios dessa atividade de extensão é a gente ter um preço justo. Não ser aquele preço exorbitante, que às vezes a gente fica produto orgânico tem que ser mais caro. Não necessariamente. A ideia que a gente desenvolve é do preço justo, é pagar adequadamente o trabalho de quem produz, valorizar um produto de qualidade, respeitar os limites da natureza, as épocas, as diferentes espécies, e a ideia do preço justo vem disso. Então, não sai assim... a gente já fez um levantamento, então não tem um valor assim muito maior do que o produto convencional, aquele que a gente tem nos mercados. Então, tem alguns produtos que são um pouco mais caros, alguns são mais baratos, então na média fica um pouco mais em função da própria escala, de ter todo esse trabalho artesanal para você produzir, as áreas são pequenas, são muito diversificadas, que é uma demanda... quando a gente vai numa feira, a gente quer encontrar uma lista grande de produtos, então não adianta ter só alface, ter só tomate, a gente tem que ter... E isso acaba, para o produtor, ele vai ter que dar conta de produzir tudo isso. Então, envolve mão de obra, envolve todo aquele trabalho que deve ser remunerado. Então, tem, até conceitualmente, a gente tem o que é um preço, o que é um valor. Muitas vezes o produto tem valor ou é só a questão do preço que está envolvida, Então, a gente, esse espaço da feira, ele traz esse tipo de reflexão também. E na prática, para quem, para a comunidade externa, para os nossos vizinhos, para a comunidade interna aqui, para os nossos estudantes, os técnicos, é justamente assim, possibilitar um alimento fresco, de qualidade, típico aqui da região, com preço acessível.
Eu fiquei curiosa, o senhor falou na quarta de manhã, para quem quiser pegar, assim, além do alimento ser fresco, todos os alimentos são frescos, mas o mais fresquinho ainda, aquele mais bonito, que hora pode chegar? A partir de que horas? Normalmente às 7h30. Né? O horário normal é 8 horas, mas como tem a questão de organizar o espaço, tem entrega também de cestos, né? Tem pessoas que encomendam, então tem que ter essa organização, tem que trazer, tem que organizar as bancadas. Então, normalmente a partir das 7h30 o pessoal já está lá presente, e aí, né, logicamente, a maior diversidade, a maior, né, assim, que a gente vai encontrar todos os produtos bem no início da manhã. Então o pessoal realmente chega cedo, é bom a partir das 7h30, mas, né, a ideia é ficar pela manhã. A gente vê que o maior movimento é justamente na chegada dos estudantes aqui, né, quando a gente chega aqui no CAV, então poder passar na feira e depois desenvolver as nossas atividades ou ir para a aula. Então, a concentração, o maior movimento é antes. Depois, no intervalo também, né, perto das 9h30, mas aí o pessoal já está quase recolhendo, sim, dependendo do dia, né? Mas a ideia é aproveitar esse período da quarta de manhã. Professor, temos ainda 2 pilares do programa Amigos da Terra, o grupo de agroecologia. Olha só, desde 2019, como um espaço então voltado ao aprendizado agroecológico. O grupo realiza eventos, vivências de cultivo e tem reuniões periódicas de formação e troca de experiências. O que é agroecologia, professor, para quem nos escuta? A agroecologia é a ligação entre a ecologia, o conhecimento da nossa casa, né, literalmente, e a agricultura, que é a produção de alimentos. Então, especificamente, a agroecologia envolve a produção de alimentos saudáveis, envolve o respeito ao meio ambiente, envolve o respeito a quem produz, evita a contaminação dos alimentos. Então, tudo isso é relacionado ao conceito de agroecologia. E a produção agroecológica, então, respeita os limites da natureza, visa uma alimentação adequada, um alimento de qualidade, um alimento de verdade, que muitas vezes a gente chama, e que não tenha a contaminação que a gente vê na agricultura convencional, na chamada agricultura química. Então, é um modelo, é uma forma, um desenvolvimento também da sociedade em relação a conhecer os limites da natureza, interagir com a natureza e não lutar contra a natureza. Então, é uma forma de trabalhar em sintonia com a natureza. Então, se a gente, né, quiser expressar de forma simples o que é agroecologia, é trabalhar junto com a natureza. Parece simples quando o senhor fala, além de simples, muito lindo. Mas é tão difícil de alcançar essa harmonia, não é mesmo? O senhor não acha que nós brigamos muito com o ambiente? A gente, infelizmente, briga com o ambiente em função da nossa vida, né, das formas, né, e dos meios como a gente produz, dos meios que a gente extrai os recursos da natureza, mas existem soluções adequadas, né, muito mais viáveis, que são economicamente, socialmente, ambientalmente adequadas. Então, é um desafio, com certeza, envolve muito maior complexidade, mas, por outro lado, dentro da agricultura, que é a nossa primeira cultura, né, e por isso a agroecologia, que é essa primeira cultura, a gente veio há milênios produzindo os alimentos, né, respeitando os limites da natureza, e o modelo atual de produção, o modelo industrializado, ele é muito recente, né? Ele tem algumas décadas, mas ele já deixou um impacto muito grande. Então, é nosso compromisso, primeiro, minimizar esses impactos. A gente entende a necessidade de modernizar, de ter uma agricultura mais eficiente, mas, por outro lado, todo esse conhecimento ancestral, todo esse desenvolvimento cultural ligado à produção de alimentos, né, de milênios, a gente tem como uma forma de modernizar também, né, usar o conhecimento da natureza, usar a harmonia com a natureza para produzir de forma eficiente. O senhor falou sobre as saídas possíveis, apesar da nossa luta e dos nossos métodos nada benéficos para a natureza, como o senhor fala, no processo industrial de algumas décadas. Quais são essas soluções que o grupo de agroecologia tem encontrado? O senhor pode nos trazer algumas ações, algumas atividades? A gente tem, dentro do grupo, a gente tem um espaço de vivência, ele fica aqui no CAV, ao lado do setor de avicultura.
Já foi um tempo atrás uma horta, a gente adequou o espaço, a gente fez a limpeza, fez o cultivo, faz a compostagem. A gente teve, né, por um período ali da pandemia, a gente não tinha as atividades presenciais, então como exigia a presença, o cultivo, a limpeza, né, o plantio, o replantio, todo o trabalho que envolve uma área demonstrativa e uma atividade prática, ele ficou prejudicado por um tempo, mas ele foi retomado e a gente vai, nesse sentido, trazer também como proposta um espaço de conhecer, de realizar essas vivências práticas e com isso perceber que muitas vezes a gente pode substituir o adubo que é comprado, o adubo industrializado, pelo composto orgânico, pela adubação verde, por práticas que são já tradicionais na agricultura, que fazem parte da cultura agrícola, que são as formas tradicionais de manejar o solo, né? O outro exemplo seria o consórcio, a combinação de plantas. A gente tem na nossa agricultura industrializada o predomínio do monocultivo. Então, a gente vai numa lavoura, numa área de cultivo, a gente só tem uma espécie. E a natureza ela não tem esse padrão. A natureza é diversa, então ela combina as espécies, ela tem uma sequência, ela tem uma combinação, plantas que se ajudam. Então, esse conhecimento, essas práticas, elas são ancestrais e elas são mostradas na prática. A gente faz isso, a gente desenvolve isso na nossa área demonstrativa. Então, né, especialmente os estudantes, as visitas também, quando a gente tem lá, né, quem quiser conhecer como é uma produção agroecológica, pode conhecer a área demonstrativa, participar das atividades, colocar a mão na massa, né, especialmente a mão na terra e nas plantas, e entender um pouco mais dessa complexidade que na prática é simplificada quando a gente entende as características da natureza na sua diversidade, na relação entre os organismos, na necessidade então de ter um equilíbrio na temperatura, na disponibilidade de água, que são coisas que vão garantir a saúde da planta, cuidar também adequadamente o solo. Então a gente trabalha com a ideia que um solo saudável vai gerar uma planta saudável gera um alimento saudável, e o alimento saudável vai contribuir de forma positiva para a nossa saúde. Então, se a gente está preocupado com a nossa saúde, com alimentos de qualidade, a gente vai ter que pensar nesse ciclo, né? Logicamente, a gente pode comprar, ir lá na feira e comprar, ou, né, em outra... né, no mercado e comprar o nosso alimento, mas a gente refletir e trazer isso para a prática da produção, de colocar a mão na massa e ver como a natureza responde é um grande aprendizado. Olha só, fiquei curiosa aqui, mas eu, no meu apartamento, só poderia ter uma hortinha vertical. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse conhecimento e fazer alguma atividade em casa, professor, não é mesmo? O cultivo em pequenos espaços ou verticalizados, ele está crescendo muito. A ideia também é trazer isso, né? A compostagem é gerar o resíduo que vai permitir o cultivo em vasos, por exemplo, né, em pequenos espaços. Mas aquilo que a gente vê na área demonstrativa de como a planta precisa de água, né, não pode faltar e não pode ser em excesso. A luminosidade, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade em pequenos espaços por causa da sombra, né? A maioria dos nossos alimentos, das plantas, elas dependem do sol. Então, se a gente tiver um espaço muito sombreado, fica difícil. A gente vai ter uma planta mais sensível, uma planta que não se desenvolve de forma adequada. Aí tem a questão do frio. Aqui no inverno, a gente tem que proteger as plantas, porque elas vão queimar se pegarem uma geada. Sim. E tudo isso. Então, né, independe se é uma área de cultivo aberto, se é um espaço na residência, a gente tem que ter noção e a atividade prática justamente é isso, né? É entender como a planta, quais são as necessidades dela e a gente adequar o nosso espaço às diferentes plantas. Bem, eu vou reforçar aqui, já que o professor já nos passou o acesso, é o e-mail dele mesmo, alvaro.mafra@udesc.br, para você saber mais detalhes aí sobre essas visitas, sobre esses conhecimentos, essas reuniões. Agora estamos aqui falando sobre o grupo de agroecologia que abre esses conhecimentos à comunidade. Então, já pensou você ter aí uma horta sustentável em casa, um espaço que pode ser cultivado com
com gentileza com essas plantas, que vai trazer um fruto saudável para você. Olha que privilégio isso, produzir um frutinho em casa, não é mesmo, professor? Exatamente. E nesse sentido também, uma das atividades do grupo é a formação, é o conhecimento. A gente tem a parte de agroecologia como uma disciplina eletiva do curso de agronomia, então nem todos os estudantes têm acesso a esse conhecimento, que é uma demanda que tem crescido muito, né, em todo o mundo e aqui na região e no país também. E é uma oportunidade, então, de complementar esse conhecimento com a formação teórica. Então, a gente estuda, né, a gente tem que estudar no grupo de agroecologia como é a natureza, né, como é que são essas relações na natureza entre as plantas, os animais, né, o solo. Entender isso, então, exige o conhecimento e é um espaço de formação. E, além disso, a gente tem, com o grupo, a gente promove os eventos, né? Então, é uma oportunidade de a gente fazer visitas técnicas. Uma visita, assim, muito comum é relacionado ao trabalho anterior, visitar os feirantes, a gente vê como é que eles produzem. E outras demandas de visitas que a gente tem, então conhecer experiências de quem já está produzindo, né, e já tem esse trabalho desenvolvido para encurtar o tempo, né, especialmente. Normalmente, quando a gente trabalha com produção ecológica, a gente tem a chamada conversão, a gente tem um período de transição. Muitas áreas, né, são de produção convencional, que tem, né, os tratamentos convencionais, tem o veneno, né, tem toda, né, às vezes um trabalho mais drástico em relação ao solo e à planta. E essa transição e período de conversão, ele permite que os resíduos, então, sejam minimizados e a gente passe, então, para uma nova condição de produção mais equilibrada e aí, sim, né, tendo a produção agroecológica de forma muito mais fácil. Lembrei agora do detox, que é uma palavra que está na moda. Detox do solo, então, para poder cultivar. Sim, inclusive a norma de produção orgânica, ela tem um período de transição que deve ser respeitado para justamente evitar que algum eventual resíduo possa ainda estar presente no alimento. Então, e é justamente nesse período de transição que ocorrem as maiores dificuldades na condução da produção, para iniciar a produção orgânica. Então, sim, a transição, assim, é uma prova de fogo para quem quer produzir um alimento mais saudável. Então, né, a gente poder visitar essas experiências de quem já passou esse período de transição, já fez a conversão, né, já está com um solo mais equilibrado, já tem toda aquela dinâmica natural presente no seu ambiente de produção, é uma experiência muito rica. Sim. Eu fiquei curiosa agora, uma média de tempo de conversão desse solo, como é que funciona? Culturas anuais é 1 ano, então 12 meses, e as culturas perenes aí é um pouco maior, porque aí elas têm um ciclo de vida mais longo, né? Mas a maioria das áreas, assim, que envolve hortaliças e culturas anuais, então 1 ano de conversão. 1 ano, e aí essa produção vai oscilar, não é, professor? Vai ter uma alteração aí na produtividade. E por isso é importante o acompanhamento técnico, então, assim, não é uma coisa que, né, muitas vezes a gente vê a dificuldade dos produtores em relação a isso, né? Por isso aquela ideia do desenvolvimento local, a gente, né, trabalhar com os agricultores familiares, conhecer a realidade deles, saber justamente nesse período de transição como é que eles não vão poder comercializar ainda o produto como ecológico, como produto orgânico. Então, né, e aí muitas vezes a mudança na forma de manejar as plantas, de tratar o solo. Então, né, tudo isso exige uma formação técnica e esse é o papel também da universidade, a gente poder auxiliar dentro das áreas, né, agronômicas, ambientais, com conhecimento, levar essas experiências, né? Muitas vezes a gente vai buscar em outras instituições, na EPAGRE, na Embrapa, né, em outras universidades que já trabalham com isso. Muito também a gente aprende com os agricultores, né? Então, a troca de saberes, né, que é o nome do primeiro projeto, também está dentro do grupo e dentro dessa dinâmica de aprendizado e de acompanhamento técnico com os produtores. E a visita é muito importante porque a gente vê na prática quem já está fazendo, quem já passou
pelas dificuldades, né, especialmente da transição ou da produção, e ver como é que funciona é muito mais fácil, né, muito mais... o resultado é muito maior, muito melhor do que justamente que simplesmente levantar uma teoria sobre isso ou, né, mostrar uma receita, né? A prática é fundamental para isso. E estar perto desse produtor, muito interessante esse trabalho conjunto ali. Uma das palavras-chave da nossa sociedade hoje em dia é a conexão, né? A gente está, por um lado, está conectado, né, no meio digital, mas por outro a gente está às vezes muito isolado, então, né, a gente poder realmente estar presente fisicamente, estabelecer essas conexões entre os agricultores, entre os centros de formação técnica, entre a pesquisa, entre a formação que a gente tem na universidade. Então a conexão é a palavra-chave que a gente tenta desenvolver. É até uma reflexão filosófica que a gente tem aqui no programa com essa sua ideia. Professor, fiquei muito curiosa para saber sobre as abelhas também, que é o último pilar aqui sobre o qual nós vamos falar. Abelhas e sustentabilidade, um projeto que inicia agora, este ano. E me parece que é um momento estratégico, não é, professor? Tem se falado bastante sobre o quão fundamentais elas são para a produção agrícola. O senhor poderia nos detalhar? Eu vi algumas informações, que eu não sei se são informações ou desinformações, de que se as abelhas forem extintas, nós seremos extintos, a produção de alimentos acaba e nós seremos extintos em meses. É real isso, professor? A maior parte das plantas, e aí as plantas cultivadas, elas dependem das abelhas, então por essa relação e por essa dependência na polinização, que é justamente o cruzamento entre as plantas e gerar o produto alimentar, né, o grão, a fruta, e essa etapa da polinização, em boa parte, é dependente dos insetos, né, das abelhas. E nesse sentido, logicamente, a falta delas vai comprometer muito a nossa produção de alimentos. Então, pode ter aí uma realidade. Não é um alarmismo, é uma realidade. Então, a gente tem que cuidar das nossas abelhas, né? Culturas, né? A maçã, por exemplo, nos pomares na época de frutificação, as abelhas estão lá, porque aí isso aumenta, né? Já é reconhecido, mas, né, muitas outras espécies, a gente às vezes não percebe a presença delas e a importância, mas é como você falou no início, né? Então a produção de alimentos depende desse trabalho generoso das abelhas. Cuidemos das abelhas, pessoal. Para quem tem medo de abelha ou é até alérgico, não é mesmo? Joga o bichinho para fora, deixa ele lá, fecha a janela, mas não mata, não é, professor? Exatamente, né? Então, primeiro, a ideia desse trabalho, ele surgiu porque o apiário está próximo da área demonstrativa do grupo de agroecologia. A gente atualmente não está com a disciplina, a gente tem a falta de... O professor se aposentou e então a gente tem o apiário, tem o espaço, tem a casa do mel, tem as roupas, né, para fazer o trabalho com as abelhas, mas a gente não estava com essa atividade. Então a ideia do trabalho de extensão é justamente essa, é complementar uma atividade que ficou faltando na nossa formação, e especialmente aqui no estado, né, Santa Catarina é um dos maiores produtores de mel do país. E, além disso, a gente tem uma agricultura bem diversificada, uma agricultura forte e, logicamente, em função disso, a gente depende das abelhas. Olha só, estou vendo aqui que é justamente o Abelhas e Sustentabilidade, esse quarto e último pilar do projeto, do programa Amigos da Terra. Ele vem com atividades nas colmeias do CAV, como disse o professor, tem toda essa estrutura aqui, e com os apicultores. Então, visa ampliar o conhecimento sobre a abelha Apis com ferrão e sobre as espécies nativas na produção de produtos apícolas e seu papel, então, na polinização. Nós temos a Apis e que outras espécies aqui na região, professor? A gente tem as abelhas nativas, né, que são as sem ferrões, e essas abelhas nativas têm uma variedade bastante grande. A jataí, a mandaçaia, né, tem muitos tipos, muitas espécies. E elas são igualmente importantes, porque elas polinizam as plantas, elas têm um papel ecológico muito grande, especialmente as plantas nativas. A Apis, né, que é a abelha que é usada para a produção de mel, a abelha africanizada, que a gente chama, a abelha com ferrão, ela
tem um papel muito grande nas espécies cultivadas e as espécies nativas, especialmente para a nossa biodiversidade, que aí a gente tem uma infinidade de plantas nativas que muitas vezes depende especificamente de uma espécie. Então, conhecer isso, poder manejar também o mel hoje das espécies nativas também é valorizado. Então, o própolis, né? Então, são vários produtos apícolas que a gente pode ter e diversificar. Então, né, tanto a abelha apis e as espécies nativas sem ferrão que podem, né, inclusive a gente pode ter em casa a sem ferrão, a nativa. E, né, então é uma forma de a gente conhecer um pouco mais sobre a diversidade, sobre o papel e também às vezes gerar renda, né, porque você pode produzir os enxames, você pode produzir o mel, o própolis, né, a toxina da abelha também é utilizada como medicamento. Então, né, a gente tem uma infinidade de produtos, a geleia real, o pólen também, né, então conhecer isso, né, trazer como alternativa econômica, valorizar o papel ecológico delas e especialmente proteger então esses insetos, né, da contaminação. E, né, por outro lado, a gente vê que no mundo todo a gente tem algumas situações que têm levado à mortalidade de abelha, à diminuição da população, o papel delas. Então, né, a ideia do projeto é conhecer isso e atuar aqui na região com esse tema. Interessante o ponto da geração de renda, uma atividade que talvez quem está nos ouvindo ainda não tenha cogitado, mas que pode passar a fazer parte da sua vida. O mel aqui do Planalto, né, a gente tem, né, um exemplo bastante emblemático, que é o mel do melato da Bracatinga, que é aquele mel escuro, né, que é um produto assim, bem diferenciado em termos de qualidade e sabor. Mas a gente tem uma variedade, especialmente aqui na região do Planalto, a gente tem muitos, né, as flores, né, as floradas são muito diversificadas, então a gente tem o mel, né, quando a gente fala o mel silvestre, que é composto por essas espécies nativas, é um mel que é reconhecido em várias regiões pela sua qualidade, pelo sabor. E é uma área muito produtiva, né, os nossos campos e as regiões de mata que a gente tem, né, felizmente muitas áreas conservadas com a vegetação nativa, a gente tem então o pasto, né, a gente tem a alimentação das abelhas e tem uma alta produção de mel. Professor, fiquei curiosa e já me interessei aí por esse grupo, Abelhas, por esse projeto, esse pilar do Amigos da Terra, Abelhas e Sustentabilidade. Olha que oportunidade de você tanto gerar renda quanto contribuir para a sustentabilidade do planeta, não é? Preservando aí essas espécies que atuam tanto na polinização, na geração de frutos que nós vamos consumir. Para quem está ligando o rádio agora, poxa, olha só, falamos sobre várias coisas interessantes aqui. Eu sugiro que você entre em contato com o professor Álvaro, alvaro.mafra@udesc.br para saber mais aí sobre os 4 pilares do programa Amigos da Terra. Hoje nós falamos aqui, ampliamos bastante cada um deles. Vamos lá, vou detalhar aqui para você. O primeiro é troca de saberes. O segundo pilar é a feira orgânica nas quartas-feiras de manhã, já aviso, 7h30, tá, pessoal? É cedinho aqui no CAV, então é fácil de enxergar ali da Avenida Luiz de Camões, por exemplo, é fácil de enxergar a feirinha, já estou me programando para a próxima quarta-feira. Nós estamos gravando aqui, pessoal, este programa em janeiro, certo? Você vai ouvir mais adiante, mas a feira é constante. O terceiro pilar é o grupo de agroecologia e o quarto, que foi do qual o professor falou agora, o projeto que inicia este ano, em 2024, Abelhas e Sustentabilidade. Professor, gostaria de deixar alguns rumos aí para este programa, Amigos da Terra, o que vamos ter a partir de 2024? Nessa etapa do projeto, a gente vai ter essa nova demanda, que é em função da curricularização da extensão, então a gente vai sentir isso na prática como, né, muito mais a procura e o envolvimento dos estudantes. A gente sempre deixou como um espaço aberto, assim, e sempre teve, né, uma boa interação com a comunidade interna.
no desenvolvimento das atividades, no planejamento, em trazer temas para as oficinas, em trazer demandas da comunidade. Esse ano também a gente vai estar com 2 bolsistas, né? Na edição passada a gente tinha um bolsista, então a gente vai ter uma oportunidade de divulgar, de fazer, né, o trabalho de dia a dia com esses bolsistas. Então a gente vai ter uma dinâmica muito mais rápida, muito mais efetiva, muito mais abrangente também, né, em função da necessidade da curricularização e também em função de a gente já ter as etapas anteriores, a gente já ter, né, muitas interações bacanas com a comunidade, e a gente vai manter então esse canal de conversa, de saberes, né, de troca de saberes, com oficinas, eventos, né, com a visitação aqui no CAV, com a comunidade interna podendo conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tudo gratuito, com acesso amplo à comunidade. E só para lembrar que ainda é dúvida de algumas pessoas, pergunto sobre como as pessoas veem a universidade, se elas percebem a importância da universidade, e algumas têm a dúvida até mesmo sobre se é gratuito ou não, se é público ou não. É pública, de qualidade, tem todos esses projetos aí, dos quais você vai saber cada semana um pouco aqui pela rádio. Hoje a estreia do programa Minuto da Extensão com o professor Álvaro Mafra. Eu lhe agradeço demais a sua atenção, a sua paciência aqui em nos detalhar tudo, que é importante o pessoal ficar sabendo o que é feito dentro e fora da universidade. Esse é o papel da universidade pública, né? A gente está próximo da comunidade, ser um espaço também de a comunidade vir conhecer, saber do nosso trabalho e interagir. Então, esse é o benefício principal do trabalho de extensão. Então, estão convidados, a gente, né, tem a satisfação de poder divulgar aqui o projeto, poder desenvolver novas atividades, ter novas demandas e manter, então, essa interação aí com a comunidade. Você ouviu, então, Minuto da Extensão na rádio UDESC FM Lages. Neste episódio de estreia, falamos sobre o projeto Amigos da Terra. O convidado, o professor Álvaro Mafra, professor titular da Universidade do Estado de Santa Catarina, que atua em especial com nutrientes, adubação, manejo do solo, matéria orgânica e preparo do solo. Todas áreas bastante exploradas aí pelo professor Álvaro nas suas rotinas aqui na UDESC. O professor, inclusive, nos explicou em detalhes o que é a estrutura de um projeto de extensão e como ele se relaciona com o ensino e a pesquisa dentro da universidade. Muito obrigada, professor, e obrigada a você, ouvinte aí da 106.9. A partir de hoje, como eu disse, a cada semana você conhece os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC, aqui em Lages, e compreende como eles impactam a sua vida e a da comunidade. Minuto da Extensão volta na próxima quinta-feira. Até lá!